Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Paulo usava amuletos para curar. A sua dúvida está no texto de Atos 19, de 11 a 12, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O texto não diz que Paulo usava lenços e aventais para curar. Diz que as pessoas faziam aquilo e que não significa que estivessem agindo corretamente. É preciso entender que aquele era o princípio da igreja, o início da igreja. Portanto, Deus manifestava o seu poder abundantemente, como sempre ele fez ao longo da história, ao inaugurar uma nova dispensação ou uma nova maneira de tratar com o homem. Você encontra a grandiosidade da criação inaugurando o estado de inocência do homem. Aquela dispensação que começou, ou aquela era que começou com bênção, terminou com desobediência e juízo, a queda e a expulsão do Éden. E todas as outras eras também começariam e terminariam assim: bênção, demonstrando poder, graça e misericórdia divina, e então desobediência e juízo, para mostrar a incapacidade do homem em atender às santas demandas de Deus. O fato de Lucas, autor do livro de Atos, mencionar o que as pessoas faziam com os lenços e aventais tirados de Paulo, não significa que aquilo fosse uma ordenança ou doutrina que os cristãos deviam seguir. Um caso parecido é mencionado em 1 Coríntios 15, 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Como não existe qualquer doutrina ou ensino no sentido de batizar pelos mortos, tudo indica que o apóstolo Paulo esteja apenas mencionando algo que algumas pessoas estariam fazendo. Não devia tratar-se de batizar-se por procuração, como acreditam alguns, ou seja, batizar-se no lugar dos que morreram sem serem batizados. Não, parece que está mais no sentido de ocupar a posição daqueles que tombaram pela perseguição, que é o assunto desse trecho da Epístola de Paulo. Considerando que o batismo coloca a pessoa numa nova posição diante do mundo, como um cristão professo, nós poderíamos pensar que o batizado estaria vestindo a camisa de cristão, como se poderia dizer, no lugar dos que sucumbiram à perseguição, como um soldado que é recrutado para ocupar a posição de outro tombado em ação. Mas voltando à sua dúvida específica, que é o episódio narrado em Atos, entenda que o livro de Atos é um livro de acontecimentos e não de doutrina para a igreja. Em Atos você encontra cristãos como Ananias e Safira e até mesmo os apóstolos agindo de forma errada. Por outro lado, as epístolas ou cartas, essas sim, são a doutrina dos apóstolos dada à igreja. É nelas que nós vamos encontrar como devemos proceder como igreja. Talvez você indague, mas não é tudo a mesma palavra de Deus? Sim, claro que é, mas nós devemos ter discernimento quando lemos a Bíblia. Em Jó, por exemplo, você encontra muitas palavras bonitas que não são os pensamentos de Deus, mas nos 3 amigos de Jó. O fato de algo estar na Bíblia não significa que seja a vontade de Deus. Pode ser a opinião do homem que Deus quis inserir no contexto para mostrar algum contraste. Por exemplo, Atos 21:4, o Espírito Santo ordena que Paulo não vá a Jerusalém, mas ele vai assim mesmo. E a passagem diz, e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo subiu, em desobediência. Agora também, embora nós também possamos interpretar que por ter vindo a demonstração por meio dos irmãos, Paulo não tem entendido que aquilo tivesse vindo do Espírito Santo. Mesmo assim, a sua atitude não deve ser um exemplo a ser seguido, mesmo que no fim Deus tenha usado daquela desobediência de Paulo para cumprir os propósitos de Deus. Isso não diminui a responsabilidade do apóstolo por não ter dado ouvidos ao Espírito Santo. Portanto, é importantíssimo entender o que Deus nos dá como uma doutrina através dos apóstolos e aquilo que é mencionado na Bíblia que as pessoas faziam. Algumas corretamente, outras não.